Que bom que podemos estar mais uma vez contando a história da Igreja Assembleia de Deus de Criciúma. São 85 anos de história, 85 anos de trabalho, 85 anos de lutas, mas de muitas vitórias. Muitas almas se encontrando com Cristo, tendo salvação, libertação e transformação. Mas essa história não se conta só com uma pessoa, se conta com várias, com muitas, milhares delas. É claro que nós não podemos aqui chamar milhares de pessoas para contar a história, porque não teríamos espaço nem tempo no nosso livro, mas nós chamamos alguns pioneiros, algumas pessoas que fizeram a história acontecer, que iniciaram, que pagaram o preço. E hoje eu estou recebendo aqui nos estúdios da Igreja Assembleia de Deus de Criciúma, na nossa web TV, o pastor Itaci de Sá e a sua esposa, irmã Maria Helena Gonçalves de Sá, mais conhecida como Lena, que nós vamos estar usando este termo Lena durante a nossa entrevista. E nesse momento é uma alegria recebê-lo aqui, pastor Itaci de Sá, ocupadíssimo. Foi muito difícil trazer ele até os microfones para contar a história devido à grande atividade, né, que ele tem, grandes atividades, e ele está aqui com a gente. Então, a paz do Senhor, pastor Itaci, a paz do Senhor, irmã Lena. Paz do Senhor. Então, pastor Itaci, eu queria que o senhor já começasse a falar, né, e eu quero dar liberdade para a irmã Lena interagir com o senhor sobre a sua vida, né? Quem é o senhor? Casou com quem? Quanto tempo o senhor tem de fé? E quanto tempo o senhor já está aqui na Assembleia de Deus? Eu me converti acredito que dia 12 de julho de 1964. Na época eu tinha 14 anos de idade. Né? E aceitei Jesus novo ainda, não desfrutava do mundo, porque meu pai nem aceitava, né? E depois, em seguidinha, já viemos, eu vim tocar na banda. E aqui encontrei a minha esposa, que também tocava na banda, né? E aí fomos músicos juntos. O pastor Hans Schutz era o nosso maestro aqui em Criciúma. Na época era o pastor Arthur Montanha, que trouxe ele de, acho que Blumenau, Brusque, né? E aí tocamos ali até que namoramos, noivamos e casamos. Então, já são 60 anos de crença, né? Em julho vamos fazer 61 de fé. E nós vimos a igreja nascer, praticamente crescer. Porque os outros pastores que passaram por aqui, antes do pastor Montanha, eles vinham dirigir os cultos com a igreja, organizavam e voltavam. Era de Tubarão, geralmente era de Tubarão, pastor Borba, né? Pastor Lemos. E o pastor Montanha que veio morar aqui. Então ele morou, inclusive, lá perto no bairro Boa Vista. Tinha uma DKV, fazia um barulhão danado, tocava acordeon. E a primeira vez que meu pai viu ele foi ali depois de maio, junho de 64, quando meu pai veio no centro da cidade comprar um medicamento para minha mãe. E ele ouviu o pastor Montanha tocando numa escola dominical. Ele tocava acordeon, pastor Montanha, é um homem grande, né? Era um homem grande. E ele abria aquele acordeon bem aberto, assim, tocava com força. Estava tocando na escola dominical o hino 202. E aí meu pai disse, nossa, que coisa linda que eu vi. Fui na igreja, passei para comprar o remédio, era aqui no centro, e vi tocar uma música lá, um pastor tocando um hino muito lindo, muito lindo. E aí, quando ele voltou, isso era da cidade mineira onde nós morávamos, e ele veio aqui no centro. E aí, quando nós voltamos para lá, o irmão Júlio e a irmã Geraldina, que era um casal de velhinho, lá de cima da serra, e de Anitápolis eles eram. E aí começaram a evangelizar o meu pai, e aí em 6 de julho, que era o aniversário do 5 de julho, ele veio no culto, o meu pai veio no culto, aqui na igreja central, eles trouxeram ele aqui, e aí se converteu no outro dia, no dia 6 de julho. Por que dia 6 de julho? Era o dia do aniversário do irmão Júlio.
E aí, a primeira vez que ele foi, levou a minha mãe. E disse, vamos lá no aniversário de um crente. E nós, meu pai bebia muito, era um homem muito violento, assim, brigava muito, né, na rua, bebia muito. E naquele dia que ele foi, convidou minha mãe para ir no aniversário do irmão Júlio. Eu disse para minha mãe, a senhora não vai se meter com esses falsos profetas aí, mãe, cuidado. E eu não sei de onde aquela palavra veio, porque eu nunca tinha falado, ninguém tinha falado para mim essa palavra falso profeta. Certamente o nosso inimigo, o adversário, já colocando coisa na cabeça. Minha mãe foi, quando ela voltou, era, eu acho que umas 11 da noite. Disse, como é que foi lá, mãe? Nossa, que coisa linda. Teu pai, quantas vezes nós tiramos ele de briga, taco de sinuca, faca, e briga e soco, e lá eles tudo abraçavam ele. Aleluia. Chamavam ele de irmão, totalmente diferente, meu filho. Eu vou para lá com ele, eu vou para lá com ele. Ele agora é crente. E no dia que ele se converteu, no domingo, dia 5 de julho, ele chegou em casa, ele foi daqui do centro na linha da Mineira, chegou na Mineira 9h30, no ônibus da noite, e ele bateu na porta e disse, abre a porta para nós dois. E o meu pai, geralmente, nos final de semana, ele jogava canastra, trazia os amigos para jogar canastra na nossa casa. Então ele chegava 10, 11 horas da noite e dizia para minha mãe, abre a porta para nós, mata uma galinha, faz arroz, que nós vamos jogar canastra até de manhã. E naquele dia ele disse, e ele abria a porta, minha mãe abria a porta e ficava quietinha, que tinha muito medo dele. Naquele dia que ele aceitou Jesus, naquele domingo, que ele disse, abre a porta para nós dois, quando ele chegou, ela disse, cadê o outro? Ele disse, está aqui dentro do meu coração, aceitei Jesus. Oh, glória a Deus. Aí ela já ouviu, ele já ouviu desaforo, né? Porque eu havia escutado essa história, né? Assim, eu acho que até não sei se não está no livro do Gesiel. Eu não porque sei. Eu já ouvi essa história, mas não imaginava que fosse o seu pai. Era exatamente essa história. Do seu relacionamento com a irmã, o senhor teve 3 filhas, né? Eram 4 filhos. 4 filhos? É. Quem são eles? A Geovânia, a Geomíria, que canta no coral, no vocal aqui da Central. Sei. A Gesilane, que cantou também no coral, que era soprano aqui, e a Jerusa. Então, todas as minhas filhas. São 4 filhas. 4 filhas, né? Então, a história nossa é essa. E aí vimos a igreja crescer. Os cultos eram feitos na cidade mineira, primeiro a irmã Geraldina, no irmão Júlio. Era 3, 4 banquinhos, pouquinha gente. Né? Cidade mineira, que hoje é aquela sede. Aquela sede grande lá hoje. Então começou... Nas casas. Nas casas. Então botavam na sala 3, 4 bancos, sem encosto, sem nada, era muito ruim para o culto inteiro ali. Né? Na casa do teu pai era. Na casa do meu pai também foi culto. Como era o nome do pai mesmo, completo, o nome do seu pai? Edmundo João de Sá. Edmundo João de Sá. Edmundo João de Sá. E depois aí fizeram também culto na irmã Geraldina, na irmã Rita, do irmão Antônio. O irmão Antônio ainda é vivo, né? Não, já faleceu. Já faleceu? Irmão Júlio, depois para irmã Rita, depois foi para nossa casa o culto, e aí começamos a evangelizar um casal, o irmão Gildo, e a esposa dele, que era um casal de italiano, muito católico. E eu lembro que um dia de manhã eles foram na minha casa, na nossa casa, ela morava na rua 7 da cidade mineira. E eles foram lá e meu pai disse, o senhor tem que ir para a igreja comigo, o senhor precisa ver como Jesus é bom. Ele se tornou um ganhador de almas. Um ganhador de almas, evangelizava muito, muito, muito. E aí eu me lembro que o senhor Júlio disse assim, ô Demundo, ele chamava de Demundo, eu comprei um saco de palha, porque ele fumava palheiro, esse homem, e um rolo de fumo. A hora que eu acabar o rolo de fumo e acabar a palha, eu vou para a igreja contigo. Não, isso vai demorar 2 anos, 3 anos, homem. Não, abandona isso. Vamos já em seguida. Foi ele, foi a esposa, se converteram. Depois começaram a evangelizar o irmão Raimundo, né? O irmão Raimundo e a irmã Inedina, que é o sogro do Otinho, o pai da Marli. Tá? E aí começaram a evangelizar, aceitaram Jesus, a família inteira. Do lado dele morava um tio da Lena, o irmão Zezinho, que era um presbítero lá de Porto Alegre, e que veio morar aqui, que construíram a outra igreja, aquela que tinha todos os azulejinhos quebradinhos na frente. Foi construtor. Ele, o irmão Miguel, o irmão Zezinho evangelizava muito, né? E aí começou a emprestar lenha para o irmão Raimundo. Seu Raimundo, está chovendo muito, o senhor não tem fogão a gás, não quer uma lenhinha? Ele disse, não quero não, porque ele não gostava muito de crente. Não, eu vou dar lenha para o senhor.
Não precisa não, eu vou dar uma lenha, pega aqui. Eu tenho gravetinho também. Começou a evangelizar o homem, dando lenha e dando graveto. Porque tinha aquela lestada de julho, chovia aquela chuvinha fina, então ele não tinha fogão a gás na época, né? 1965, 66, por ali, 67. E aí tornou-se amigo, era vizinho de porta. Um dia ele disse, vamos na igreja comigo? Ele disse, vamos, eu vou com a minha família inteira. Eles se converteram todos lá. Ele morreu como presbítero da igreja? Sogro? É? Meu pai, sim. Ficou muitos anos presbítero. Muitos anos. E dirigindo Muitos congregação já. Dirigia. Você lembra de quais as congregações? Ele dirigiu, ele primeiro frequentou a cidade mineira, ajudava no trabalho na cidade mineira, né? E foi porteiro, foi tesoureiro. Foi porteiro, foi tesoureiro lá, depois foi porteiro aqui no centro também, tá? Depois disso ele dirigiu a Santa Luzia, na igrejinha velha. Que era uma casa. Uma casinha de madeira, casa preta, bem pequenininha, uma casinha pequenininha. Com 60 anos de fé, vocês têm muita história, muita lembrança, né? E ali depois ele fez dirigiu a igreja ali numa casinha velha de madeira, depois ele compraram o terreno, ele começou a construir onde é o templo da cidade da Santa Luzia hoje. Ali ele começou, lançou os alicerces ali. Inclusive ele conta que tinha um vizinho que disse, aqui do meu lado eu vou acabar com essa igreja, vou quebrar tudo. Ele disse, o senhor não vai ficar vivo para ver. E o homem faleceu antes disso, antes de inaugurar a igreja. E o meu pai depois foi dirigir a bairro Paraíso, né? Que é na Baixadinha, e ali ele, quando estava dirigindo, ele era cobrador do Campos Búrico durante o dia, e aí ele faleceu num acidente aqui no bairro São Luís, onde tem aquele elevado ali hoje. Uhum. Então, a vida nossa, nós vimos toda a igreja crescer, construímos o porão da igreja, o primeiro batismo foi ali na frente, num tanque feito de madeira. O seu pai também, ele trabalhou em Nova Veneza? Ele evangelizou muito na Veneza, ele ia muito. Outras cidades ele foi para outras Nova cidades? Veneza, também junto conosco, que tinha o coral, que eu dirigia o coral da cidade mineira, ele ia conosco também para Uruçanga. O senhor regia o coral? Ele regia o coral da cidade mineira. Eu fundei o coral lá. Quem, na verdade, começou o coral foi o irmão Hans Schultz. Foi aqui, né? Aqui e na Mineira também. O Hans Schultz fez um coralzinho para nós. E o primeiro hino que nós cantamos foi o hino 200. Quão bondoso amigo é Cristo. Eu lembro que ele ensinou nós a cantar isso. Depois ele deixou comigo. Ele gostava muito de mim. O irmão Hans deixou comigo, tá assim, porque eu vou para a Central, então tu fica aqui, tu fica dirigindo aqui. Aí eu dirigia. Porque Mineira e Boa Vista eram muitos, os da Boa Vista vinham no culto nos dias de culto na nossa cidade mineira, e nós íamos também no culto lá na Boa Vista. Inclusive eu levava o meu trompete, nós tocava lá. Quem é que ensinou a música para o senhor? Pastor Hans Schultz. Heinz? Hans Schultz, Escreve Hans. H-E-I. Ele deve estar na galeria ali também. Ele que fundou. Eu não sei se ele está na galeria. Ontem eu deveria estar. Depois dele veio o Manuelzinho de Tubarão. Não, o Manuelzinho de Tubarão. Tá. O Efigênio também dirigiu, tanto aqui como na cidade mineira. Quem fez a banda? O pastor Arthur Montanha trouxe ele aí. Ele formou a banda mesmo. Ele veio, o Hans Schultz veio trazido pelo pastor Arthur Montanha para começar a banda. E tinha um coral que cantava aqui, que os irmãos, até no dia da festa do coral ali, os irmãos contaram, mas na verdade o coral não foi o irmão Manuelzinho que fundou, não. Manuelzinho cantava com o coral da Operária Nova, que vinha cantar, que tinha o irmão Vilque Machado, o sogro do pastor Vanderlei Fernandes. Eles cantavam num coral muito bom, o coral da Operária. E eles vinham e cantavam nos cultos de domingo aqui, um culto muito abençoado. Até num dia o dia que eu recebi o batismo do Espírito Santo, acho que dezembro de 64 eu recebi o batismo do Espírito Santo. Foi quando eles estavam cantando um hino, o coral da Operária estava cantando um hino, e o fogo pegou. Foi aqui na Igreja Central. Na Igreja Central. Na vigília. E o fogo pegou, acho que 52 pessoas receberam o batismo do Espírito Santo. Criança e tudo, né? Foi um barulhão, eu tinha 14 anos e meio, então foi um barulhão danado. Mas foi muito bom. Voltando ao trabalho do senhor, então o senhor começou aqui, trabalhando na música também, acompanhando o seu pai, os corais, como o senhor fez coral lá na Santa Luzia, coral aqui. Esse maestro aqui.
Eu também E dirigi. o senhor foi maestro? Maestro do coral também aqui na Central. Quando o Manuelzinho largou o coral, eu fiquei dirigindo o coral. O pastor Vanderlei era o dirigente. Eu é que ensaiava e depois ele cantava. Aí o Manuelzinho, o Vanderlei fez o coral da mocidade, que ele era jovem naquele tempo. E eu era solteiro ainda, né, Helena? Eu era solteiro. Então eu dirigia o coral, ensaiava o coral, e no domingo, às vezes eu dirigia, às vezes ele dirigia. Mas eu tenho, inclusive, fotos com eu dirigindo o coral, um coral grande. Coral grande. E a orquestra. Coral e a banda, né? A banda. E depois aí eu fiquei só com o coral. E aí trabalhava o coral aqui da Central e o coral da Cidade Mineira. Eu cantava em 2 coral. Eu era dirigindo 2 coral. E depois, aí eu comecei a trabalhar na Secrisa. Eu vinha de Criciúma, da Cidade Mineira, vinha de ônibus, trazia o terno, o paletó, a gravata dentro de uma bolsa, cantava à noite, botava na bolsa de novo, ia trabalhar, trocava o uniforme, trabalhava na Secrisa até de manhã. E no domingo de manhã nós ia para a Cidade Mineira, onde nós morávamos, e dali nós saía com o coral, ensaiava de manhã cedo, umas 8 horas, e depois ia evangelizar nas igrejas com o coral. Nova Veneza e mais Santa Luzia. Uruçanga. Fazia o culto na praça. Vamos falar um pouquinho sobre a década de 80, 83 a 89, parece que eu soube que vocês trabalharam com a Abadeus. Assistência social. Qual foi a sua função? Como começou? Não, eu fui... O presidente era o pastor Oswaldo Lemos. Oswaldo Lemos. E o Ita era Pode falar. E o Ita aí era o Ita sou eu, que ela chama de Ita. Tá assim. Daí o pastor Oswaldo botou ele como responsável da Abadeus. O Ita foi um trabalho nós tínhamos bom. Aqui no porão da igreja, eu consegui várias máquinas de costura. Eu gostaria de que o senhor falasse sobre esse negócio de Dorcas. Parece que tinha as irmãs Dorcas. O grupo Dorcas, né? Tá. Era a irmã Iraci. Irmã Esther, do irmão Zé Souza. Tinha mais umas, eu acho que eram mais 4, 5 irmãs que faziam roupas para fazer doação. Eu conseguia tecido, conseguia as máquinas, comprei as máquinas, trouxe para elas e elas faziam todo o trabalho aqui dentro. Teve uns 2, 3 natais, inclusive, o pastor Pedro Duarte, eu nunca esqueço, uma vez que ele adotou uma criança e nós começamos a fazer um trabalho, final de ano, aí a pessoa adotava uma criança. Nós levamos uma relação em cada congregação e os irmãos adotavam criança. No dia do Natal, na véspera, fazia a grande festa aqui, e enchia de criança e dava cesta básica, bala, roupa, carrinho. Cada um que adotava a criança, ele fazia. Havia uma campanha, então. Uma campanha muito forte. Através da Abadeus. Sim, através da Abadeus. E a Abadeus hoje, graças a Deus, é uma bênção, né, na nossa vida, na vida da igreja. E aí depois passou para a parte privada, né? Foi dado para Chile e para o Gerson, né? E aí o trabalho da igreja, essa área social, era muito movimentado naquele tempo, muito bom. Muitas bênçãos. Ita ganhava muita coisa. Até eu ia perguntar sobre essa organização da campanha para as crianças carentes. Começou com quem? Conosco. Foi o senhor? Também. Sim, conosco. E o pastor José Duarte, o senhor falou? Pastor Pedro Duarte. Pedro Duarte. Que está congregando conosco. Na Próspera. Lá na Próspera. Um irmão dos mais antigos. Eu tenho até foto desse dia, eu tenho foto. Não, até porque seria importante se vocês tivessem algumas fotos. O pastor Adriano pede que, né? Ele falou comigo, nós vamos trazer as fotos. É uma maravilha de Deus. Então, estou feliz já com essa entrevista maravilhosa, mas vamos falar sobre, né, durante esse tempo, algo que marcou muito a história de vocês aqui dentro da Assembleia de Deus de Criciúma. Um evento, algo assim que ficou marcado na vida de vocês. Quer contar? Esse que Jesus andou na igreja foi o que a gente nunca esquece. A senhora estava nesse culto? Estava. Eu tinha a Giovânia pequenininha de colo, tinha 1 aninho, acho, a Giovânia. E o Ita ia trabalhar nessa igreja à noite. Eu nunca esqueço que eu estava na galeria da outra igreja. Eu sei, a galeria, a igreja era compridona e a galeria fazia assim, né? Sim, ela fazia um U. Isso. Isso. Eu me lembro ainda. Foi naquele dia, isso que foi o que, assim, que eu lembro que mais marcou. Foi aquela... E depois é uma festa no ginásio
que a Giovânia fez aquela bandeira com 500 jovens, eu nunca esqueci também. Que foi um congresso, nossa. Eu preciso que a Giovânia venha me falar. Giovânia esse dia que Jesus andou na igreja, ele ficou muito marcado, porque a igreja estava sendo construída ainda, porque o assoalho dela não era de concreto como hoje. O assoalho dela era tudo de madeira, umas barras grossas, e ali era tudo de madeira, tudo de compensado, de encantilhado. Uhum. E aí por isso que quando saiu a profecia, meus servos, eu estou aqui com vocês. Escutem os meus passos e o perfume que vão... E o meu perfume vocês vão sentir. E de repente, aquele barulho na porta, começou na porta da igreja. Tom. Foi até na frente. Veio até no púlpito. E os irmãos faziam, que coisa. Ai, que cheiro, parece um lírio. É uma rosa. Que coisa gostosa. Assim, você sentiu... Além dos passos... O perfume. O perfume. Ouviram os passos, porque houve silêncio, né? Sim, houve o silêncio. Por isso que eu tenho Edson e Thelma, né? Que estavam ali. Eles eram de outra igreja, eu acho. Era. Isso mesmo. O pastor José Vieira tem ainda a gravação. O pastor José Vieira tem a gravação. Ele tem com ele. E aí eles fizeram há um mistério na igreja. Há um silêncio. Há um silêncio e oração. Deus vivo. É o hino Deus vivo. Foi feito aqui. Aí a Thelma não era da Assembleia de Deus, era batista? Eles eram batistas. Mas ela foi batizada naquele dia. Bateu o Espírito Santo, recebeu o Espírito Santo naquele dia. Dali eles disseram que agora eles iam congregar na Assembleia. Até hoje, né? Eles estão na Assembleia até hoje. E o culto foi até 2 da manhã, eles né? Eles tiveram agora recente aqui, né? Eles tiveram... Eles ficavam sempre nesse primeiro congresso... Que agora... Eles não ficaram na minha casa, mas os outros congressos, tudo sempre que eles vinham aqui, eles ficavam na minha casa. Lá em casa. Eles já diziam, não quero hotel, quero lá por Moitacis. Era muito amigo. Eu visitei eles no Rio de Janeiro também. O Ita foi na casa deles. Eu fui na casa deles, fiquei um dia com eles lá e tal. Almocei com eles. E lembraram desse dia? Ela nunca esquece. Nunca esquece. Ela disse que não. Porque isso, eu vou contar, é contado e o mundo inteiro sabe, né? E muita gente não acredita, sabe? Muita gente diz, não. Mas eu vi dizer que tinha uma cozinha embaixo. Tinha. E as cozinheiras também ouviram? Sim, porque... E as crianças tinham o cultinho embaixo. Que até a pessoa que estava ali ficaram com medo porque o soalho começou a balançar na madeira. Maravilha. Agora, sobre 500 vozes, a senhora falou? Foi jovens que a Giovânia preparou e fez a bandeira do Brasil. As bandeiras, cada roupa, assim, as cores, né? Com as cores das camisas. Ela montou a bandeira. Fez tudo com placas. Na hora de cantar o coral, então, eles levantaram as placas, só aparecia... Ficou a bandeira do Brasil certinho. Inteirinha, muito bonito. Montado. Muito bonito. 500 pessoas. Foi, jovem. Depois ela levou para apresentar lá em São Paulo. A senhora falou da oferta naquela noite, foi uma oferta abençoada? Como é que foi? Foi. Imagina, o ginásio estava lá. Super lotado. Super lotado. Os congressos... Deus abençoou, né? Era a missão, né? Era a missão. Meu Deus, aqueles congressos... Acho que nunca mais a gente vai ouvir assim, ver. Nesse dia, pastor Jaime, que Jesus andou na igreja, era tirado gente no colo, criança, irmãos, levando a esposa no colo. E essa irmã... Arrebatada, assim. Que profetizou, foi a irmã Adelir. Adelir de Laguna, e ela ainda está viva. Está viva ainda, né? Está viva, mora ali perto de Laguna. Mas assim, o culto estava um barulho e de repente aquela profecia. Meus servos. Silenciou tudo. Acabou. Parece que morreu todo mundo. E aí Deus começou a falar. Vocês vão ver os meus passos e ouvirão o meu perfume nesta noite. E aí começou. Sentiram o perfume. Senti o perfume. Então foi lindo demais. Vamos continuando aqui então com a nossa Estou atrapalhando o seu script. Não, tá ótimo, tá excelente, né? Tá muito bom. Falar sobre o que é que o senhor acha, né, desse livro que nós estamos escrevendo, da Assembleia de Deus, dessa iniciativa do nosso presidente, né, de contar a história. Como é que o senhor vê essa iniciativa do nosso presidente? É importante, quem não tem história não viveu, né? Quem não tem história não viveu. Então é importante, porque nós depois, nós vamos partir daqui uns 20, 30 anos, nós não estamos mais aqui, né?
E aí vem os novos. Como é que começou esse trabalho? Não, tem um livro que conta toda a história, né? Acho que o Gesiel Gonçalves é um menino que conhece muito bem a irmã Liette. Eles conhecem muito bem a história aqui, né? Mas é importante, isso é importantíssimo, não, porque não são todas as igrejas que têm a sua história em livros, né? Só quem viveu nessa época foi nós, né? Naquela época a Liette não estava aqui ainda. Eu tenho, inclusive, nós temos uma filmagem que o seu Luizinho, lá da Cidade Mineira, da Igreja Católica, ele era auxiliar do padre lá, e ele fez um livro da história da Cidade Mineira, não evangélico, da história da Cidade Mineira mesmo. E aí, se o senhor quiser, depois eu até passo para o senhor esse vídeo que ele tem. Tem meu sogro. Tem meu sogro, tem meu pai, tem a minha mãe, que aparece ali. Se você tiver de material, o pastor Adriano gostaria, né? Bom, então nós já estamos chegando ao final, né? Mas eu quero deixar a liberdade para vocês se lembrarem de mais alguma coisa que gostariam de compartilhar. Alguma coisa, Helena? A gente pode ainda estar... Tem muita coisa, mas o tempo não permite, né? Não, mas se a senhora tiver mais alguma coisa, pode falar. Tu não falou do teu trabalho secular, tu não falou nada, né? E eu me criei na igreja, a minha mãe se converteu, eu tinha 1 aninho de idade só. E eu participei aqui do coral, da banda, eu toquei 20 anos. 20 anos? Saxofone, nós era muito ativos na igreja aqui. Mesmo com minha filha pequenininha, mas eu trazia todas elas e não perdia nada. Nos ensaios, os cultos, não perdia nada. Nós evangelizamos um casal, nós somos, depois da Mineira que nós casamos, eu fui trabalhar na Secrisa em 1971, nós já éramos casados, né? E aí eu fui morar na cidade no bairro Argentina. Na Próspera. E aí nos domingos à tarde nós vínhamos para cá para o ensaio, às 2 da tarde começava o ensaio. Eu tinha um vizinho que dizia assim para mim, Itaci, depois que ele se converteu, evangelizamos muito eles, se converteu, ele disse, Itaci, às vezes no domingo à tarde, assim, 1 da tarde, 1h30, pertinho das 2, a tua esposa Leninha e as meninas, nós tínhamos 3 na Argentina. 2 ou 3. Já era 3. Giovânia, Jomíria e a Gesilane. E aquela chuva e vocês, um instrumento, um no colo, outro no lado, você descendo, e eu dizia assim, essa gente, o que é o segredo que eles têm? Que atrai eles para um tempo de chuva, vamos para a igreja, volto 10 da noite. E aí ele disse, depois que ele se converteu, ele disse, Itaci, e eu disse uma noite, meu Deus, será que esse Jesus do Itaci, tu não fala comigo? Deve ser uma coisa boa. E ele disse que uma noite ele estava deitado. Dormindo. Deitou, de repente o quarto dele ficou tudo assim, roxo, azulado, lindo. Ele disse, bateu na mulher, tu não estás vendo nada? Ela disse, não estou não. Ele disse que viu aquele pássaro. Ele disse, eu não vi o rosto, Itaci. Eu vi uma pessoa toda de branco, entrou, a minha visão não olhava para o rosto dele. E ele veio e chegou na porta na cabeceira da minha cama e disse, vai para a igreja do Itaci. Aleluia. Aí depois eu fui trabalhar na Secrisa à noite e ele disse, paz do senhor, irmão Itaci. Eu disse, eu fiquei assim, paz do senhor, que isso? O senhor já ficou, se converteu? Ele disse, me converti na minha casa, Jesus falou comigo. Viu que coisa linda. Então, Deus trabalhava muito daquela forma. Hoje o senhor trabalha como presbítero na igreja? Sou evangelista, sou pastor. Aliás, pastor, melhor. Coopero com o pastor Elton lá na Cidade Mineira. Na Cidade Mineira? Na Cidade Mineira. Próspera. Trabalhei com o pastor Adriano, trabalhei com o pastor Lauro. Todos e na sua vida secular... Eu sou presidente do sindicato, sou formado em Direito, sou advogado e trabalho como presidente do sindicato já há 40 anos. Sindicato dos Ceramistas. Ceramista da Construção Civil, do fibrocimento, que abrange a Embralite, madeiras, tanoarias, então tudo que é de madeira, construção civil, cerâmica e fibrocimento é tudo com o nosso sindicato ali. Maravilha de Deus. Muito obrigado, pastor Itaci de Sá, irmã Maria Helena, foi muito gratificante recebê-los aqui, contando uma parte da história. Tem muita coisa para contar, que vocês podem anotar, escrever alguma coisa e mandar para a gente. Certo? Pastor, eu me lembrei de uma história, escreve, manda aqui para a Igreja Central, para o pastor Adriano, que ele vai estar acoplando aí junto à sua entrevista. É um nosso, e vai ser uma bênção de Deus. Pastor Adriano, ele é muito abençoado, né?
Muito abençoado, é um pastor muito dedicado na obra. Ele é e dedicado. Nossa, Tudo muito. que ele faz é com esmero, com perfeição. cuidado, com perfeição. Isso. Muito obrigado, Deus abençoe. Amém. Encerramos a nossa Nós que entrevista. agradecemos. Amém. Amém.